Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre desapego, sobre apego, sobre insegurança. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia. Falando um pouquinho sobre insegurança, sobre apego, desapegos na vida e como é que isso influencia nos nossos comportamentos atuais. Como a gente pode encontrar uma nova visão para a gente viver uma vida mais expansiva. Bom dia, tudo bem, Diane? Bom dia. Muito bom dia para vocês. Então vamos lá, começando a falar um pouquinho sobre apegos. O que seria apegos pra gente, o que seria apegos na nossa vida e como que a gente se torna tão influenciável Olá, bom dia! Tão influenciável por esse sentimento. A gente se apega, a gente tem uma tendência imensa de se apegar às nossas emoções. Às vezes acontece na vida que eu acredito que vocês já passaram por várias situações que são situações desconfortáveis pra gente. Às vezes algumas pessoas ou uma pessoa fez algo pra gente que a gente não gostou. E aí, quando essa pessoa faz algo pra gente, a gente guarda uma raiva muito grande, ou a gente sente uma raiva grande em alguma situação que a gente viveu. Essa raiva que a gente guarda gera dentro de nós rancor por aquela pessoa ou aquela situação. E aí a gente acaba se fechando, se comportando diante o outro com esse rancor, com esse ódio, com essa mágoa que está guardada dentro de nós por alguma situação que a gente viveu que foi frustrante. Então, eu acredito que se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que em vários momentos da nossa vida pode ter acontecido isso. Eu vou fechando as minhas emoções, os meus sentimentos, morrendo de medo, né? Com medo do que as pessoas vão fazer comigo, como que o outro vai me tratar, ou se eu vou receber novamente ou se eu vou viver novamente alguma situação parecida com aquela que eu vivi lá atrás. Então, a gente acaba não acreditando no outro, desconfiando das ações do outro conosco. E a gente acaba se fechando para a vida e para os sentimentos positivos que existem dentro de nós. A gente acaba não permitindo sentir novamente as coisas boas, ver a vida de uma forma positiva, porque o nosso olhar acaba sendo mais negativo e ruim. Então, se eu vivi alguma situação que me gerou uma emoção de raiva e eu guardo mágoa e rancor dentro de mim, eu acabo me comportando por este motivo de uma forma mais arrogante, de uma forma mais controladora, de uma forma mais impaciente com o outro. E aí eu não trabalho dentro de mim o perdão. Então os meus comportamentos passam a ser condicionados por essa emoção que eu vivi diante de uma situação que não foi agradável para mim. O problema é que eu arrasto essa emoção, essa situação, esse sentimento comigo muito tempo. Então eu começo a selecionar as memórias que eu quero viver. Aquelas memórias que me geraram esse sentimento acaba ficando dentro de mim e condicionando os meus comportamentos para isso. Então eu acabo me fechando para viver ou entender melhor sobre o amor ou sentir amor por essa pessoa ou por essa situação que eu vivi ou pelas pessoas de uma forma geral. E eu acabo me comportando de uma forma muito mais reativa com as pessoas e com o outro. Então a gente percebe que como eu sou completamente condicionada ou como os meus comportamentos acontecem diante de uma situação que eu vivi. Então eu acabo me apegando a essa memória e esquecendo as outras memórias. E isso acaba gerando dentro de mim esses sentimentos de dificuldade de me relacionar. E eu não trabalho perdão. Exatamente o que Glaucia está falando. Eu estou com dificuldade de perdoar. Tá com dificuldade de perdoar porque existe dentro de você alguma mágoa, algum rancor que eu não estou dissolvendo. Diante de alguma memória que eu vivi. Em algum momento começou. Teve um início. Onde foi esse início? Então, aconteceu algo que gerou isso em você, esse trauma em você, e você acaba se comportando dessa forma.
E aí, qual é a forma que eu tenho para aliviar essa situação que existe dentro de mim como peso? Eu acabo buscando os vícios e as compulsões para aliviar essa sensação de tensão, de peso que eu acabo vivendo na minha vida. Então, muitas vezes eu acabo não voltando ou não voltando nas minhas memórias para compreender o que aconteceu e não ressignifico aquilo. Então eu vivo uma mágoa constante na minha vida. Muitas vezes essas mágoas estão relacionadas aos nossos pais. Como a gente cria uma expectativa do comportamento que a gente gostaria de ter do outro, ou de ver no outro, eu acabo me frustrando diante uma situação que eu criei na minha cabeça, ou diante um comportamento que eu gostaria que o outro tivesse comigo. E muitas vezes esses comportamentos estão muito relacionados aos nossos pais. A gente às vezes não aceita os comportamentos deles ou gostaria que fosse diferente, e a gente acaba gerando dentro de nós sentimentos que não são positivos, que acabam ocasionando em nós reações diferentes. Eu também tenho dificuldade de perdoar minha mãe. E eu acabo não perdoando os comportamentos do outro. Só que esse sentimento é meu, eu tenho que trazer pra mim. Eu tenho que entender que tudo que tá acontecendo tem a ver comigo. Sou eu que senti, sou eu que vivi a frustração. Sou eu que criei uma certa expectativa diante do comportamento do outro. E sou eu que tô guardando dentro de mim essa mágoa, esse rancor. Então, se eu guardo dentro de mim, a responsabilidade é minha de olhar para esses sentimentos e entender que eu estou apegada a algum tipo de emoção. Nesse caso, eu estou apegada à raiva, que me gera uma mágoa, que me gera uma frustração, que me gera uma insegurança, que me gera um medo imenso de lidar com o outro novamente, de me relacionar abertamente com o outro por medo de ser ferida novamente. Então, foi uma traição, mas eu quero me libertar e preciso seguir. Ou seja, eu vivi uma situação traumática na minha vida e essa situação gerou dentro de mim essa raiva, esse ódio, esse rancor. E com isso eu acabo me fechando por medo de me relacionar novamente com outras pessoas ou por medo de viver novamente uma situação parecida com essa. Então eu acabo me impossibilitando de viver novas experiências, de enxergar novas oportunidades ou de dissolver essa mágoa e essa raiva e esse rancor que está dentro de mim. Isso é um apego pelas emoções. Então eu vivo um apego emocional. E esse apego emocional me gera um comportamento muito longo, um comportamento longo, porque eu posso remoer isso ao longo da minha vida. Então eu acabo selecionando as memórias. Então eu vivo sobre o olhar dessa emoção que está dentro de mim, apegada, e eu não consigo mais sair ou ver oportunidades, ou ver o novo para encontrar novas soluções para isso. Por quê? Porque eu não estou olhando para essa dor que eu mesma gerei na minha vida. E eu estou dizendo para o meu corpo, eu quero continuar vivendo com essa dor, com esse sofrimento. Então, se eu quero me apegar a essa memória por medo do novo, por medo da mudança, ou por medo de encontrar um novo relacionamento e viver tudo novamente, eu acabo me fechando, me bloqueando. Então, o perdão, na verdade, não é um perdão ao outro, é um perdão a você mesmo. Porque quando você se perdoa, você entende que você não mais quer viver apegado a essa memória. Você não mais quer viver apegado a esse medo, a essa emoção que te destrói. Porque a gente acredita que, tá resolvido, aconteceu lá atrás e a minha vida agora aqui na frente vai ser diferente. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos e eu vou continuar vivendo a minha vida. É uma pura ilusão, porque as memórias continuam movimentando os nossos comportamentos, as nossas ações, sem a gente perceber, de uma forma inconsciente. Então a gente tem que perceber quais tipos de apegos que eu estou vivendo, refletindo nos meus comportamentos de hoje, nas minhas ações de hoje. Então eu estou uma pessoa mais reativa, eu estou uma pessoa mais arrogante, eu estou uma pessoa mais medrosa, eu estou me comportando de uma forma mais fechada. Então isso tudo diz sobre aquilo que eu vou ter
no futuro e no presente, o que eu tô tendo agora no presente e no futuro. Eu vou conseguir realizar os meus sonhos, os meus desejos? Eu vou conseguir fazer o que tem que ser feito? Ou não? Porque isso vai moldar completamente a pessoa que eu sou hoje. Porque eu deixo de fazer o que tem que ser feito, eu deixo de correr atrás da minha missão, eu deixo de entender o que a vida está me mostrando, novas oportunidades, o novo, solução, resolução. Eu deixo de enxergar tudo isso porque eu estou apegada a apenas uma emoção. Então eu acabo também selecionando as minhas memórias. Então quanto mais seletiva eu me torno, mais limitada eu também me torno. Porque eu não estou acessando quem na realidade eu sou. Eu não acesso as minhas memórias, eu não acesso as minhas emoções, eu não acesso os meus sentimentos. Dificilmente eu saberei quem eu sou. Dificilmente eu vou entender que a vida é muito mais expansiva do que essa situação que eu tô apegada. Então, se eu me apego à emoção, eu acabo me limitando na vida. Eu acabo achando que eu sou exatamente essa pessoa. Não, você não é arrogante, você não é controlador. Você está nessa posição com um apego emocional. Então, quando você entende isso, você acaba querendo cuidar mais de você. Então, eu quero cuidar de mim para dissolver e desapegar dessa emoção que me torna uma pessoa hoje controladora. Ou que me torna uma pessoa hoje medrosa. Que me torna uma pessoa hoje fechada para novos relacionamentos. Ou que me torna hoje uma pessoa magoada com os meus próprios pais. Porque eu não vou ter prosperidade na minha vida se eu tenho apego, se eu tenho limitação. Então, para eu prosperar, eu tenho que buscar o desapego. O desapego é o emocional. E o desapego emocional está interligado a você, porque você sentiu tudo que você sentiu diante das situações que você viveu. Então, é você que está guardando dentro de si, não é o outro. Então, a partir do momento que a gente se torna responsável pela nossa vida, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e a gente compreende que dentro do nosso corpo existem muitas memórias e registros de situações que eu vivi, a gente acaba se questionando. Opa, peraí, deixa eu questionar os meus comportamentos, as minhas ações, porque eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu gostaria. Eu não estou conseguindo buscar ou correr atrás dos meus desejos e dos meus sonhos, porque está completamente interligada com os apegos que você faz na sua vida, com o que você escolheu viver na sua vida hoje. Então se eu sei dessa situação, poxa, eu tenho que perdoar a minha mãe. Então deixa eu entender qual situação, ou qual emoção, ou o que aconteceu. Como que eu gero uma compaixão pelo outro, entendendo a ideia do outro, entendendo o motivo do outro ter se comportado dessa mesma forma. A mesma coisa com traição. E como eu também estive nessa situação, eu participei, qual foi a minha participação também para o outro ter se comportado desse jeito comigo? Então tem as duas questões, eu entendo o outro, eu me entendo nesse caso. Só que para isso eu preciso ter uma compreensão, para gerar clareza dos fatos, porque hoje não existe clareza, existe apego de emoção. Onde existe apego não tem clareza, não existe a verdade. Existe apenas uma fantasia daquilo que eu tô criando na minha cabeça que foi muito ruim. Então eu me apego à memória do muito ruim. E aí se eu apego isso, eu quero buscar também memórias muito boas. Então, essas memórias muito boas que eu acabo buscando para aliviar essa sensação que eu tô vivendo muito ruim, acaba me levando para situações de vícios, de compulsões, de impulsos, para gerar a mesma sensação de bem-estar, para aliviar esse estresse e essa tensão que eu tô vivendo. Então, tudo está interligado aos apegos emocionais que a gente faz na vida. Só que a gente precisa ter clareza como eles começaram e como eu vou dissolver e resolver essa situação. Não tenho apoio nenhum. O único apoio que você tem que ter na sua vida é você mesmo, Diane. Porque você tem o maior apoio de todos, que é você. Olha para dentro de si, começa a gostar mais de você, a entender que existe tudo dentro de você, que todos os sentimentos estão aí, que as memórias estão aí com você, exatamente para você olhar, para você se conhecer, para você se realizar, para você seguir na vida de uma forma segura, tirando essa insegurança diante o outro, essa necessidade de ter esse reconhecimento e esse amor do outro. Quando você começa a entender que a gente vai
Quanto mais a gente compreende as nossas memórias, mais a gente vai limpando o nosso corpo, porque a gente vai compreendendo exatamente os mínimos detalhes de quem nós somos, sem medo de acessar essas memórias, sem medo de gerar um sofrimento. Não, a gente só está entendendo o nosso passado, a gente só está entendendo o nosso presente. Isso vai moldar o nosso futuro. Então, se conhecer é a sua maior ferramenta, é o seu maior apoio que você tem por si. É a maior possibilidade que você tem de gerar amor próprio, autoestima, segurança, autoconfiança. É exatamente desse jeito, para que você possa viver uma vida buscando aquilo que faz sentido para você, entendendo aquilo que você quer, entendendo aquilo que você não quer, entrando muito mais na sua missão e se direcionando a um caminho correto. Isso é o maior presente que você pode se dar. Então não espere algo do outro, faça acontecer a sua vida. Tem um motivo da sua mãe, de você achar isso. Então, assim, realmente, eu acredito que minha mãe só apoia os meus irmãos. É um olhar que eu tenho, que pode ser realmente a sua mãe faça isso, mas a gente tem que compreender o porquê que a minha mãe faz isso, o que gera também no meu relacionamento com a minha mãe. O que me incomoda? Analisa o que te incomoda e analisa os motivos da sua mãe também fazer isso. Será que os seus irmãos não precisam mais do apoio da sua mãe? Será que você não é uma pessoa mais capaz e por isso, às vezes a sua mãe defende mais os seus irmãos ou apoia mais os seus irmãos por uma necessidade? Será que existe algo nesse relacionamento entre vocês duas que precisa ser resolvido, que precisa ser olhado? Então analise esses incômodos que estão em você e tenha compaixão pelo comportamento da sua mãe para você melhorar o seu comportamento com ela, para você mudar o seu comportamento com ela. Porque quando você muda o seu comportamento com o outro, automaticamente o outro também muda com você. E aí você acaba conquistando aquilo que você deseja, um relacionamento harmonioso. Amor. Mas isso não define a sua vida. E a gente não pode esquecer que a gente já traz uma carga, uma bagagem na nossa alma. Essa bagagem de alma também condiciona e molda os nossos comportamentos hoje. Então, o que a minha alma está trazendo que ela quer que eu aprenda com essa lição através dos meus pais? Então pensa sobre isso também. A nossa vida, ela está envolvida tanto com o corpo físico, a matéria, mas também existe emoção, existe sentimento, existe espírito, existe energia. E tudo isso envolve quem nós somos. Então quando a gente está com uma dificuldade de um comportamento, a gente tem que olhar para aquilo, baseando em quem nós somos. Como um todo, como um ser completo. Então, qual é a energia que está envolvendo esse relacionamento? O que eu preciso compreender por trás dos meus sentimentos, das minhas emoções? Qual é o comportamento que eu tenho hoje? É de raiva? É de tristeza? É de depressão? É de ansiedade? É de rancor? É por sentir injustiça? O que está baseando tudo isso? Então existem muitas informações, eu preciso buscar as informações. O que me faz mal, eu me afasto. Em vez de você se afastar, resolve a situação. Porque você se afastando da pessoa, você não vai resolver a situação. Você vai continuar com essas emoções e esses sentimentos moldando os seus comportamentos e definindo você. Então, quanto mais o tempo passa, mais tristeza, mais rancor, mais raiva você passa a ter da pessoa ou das pessoas em geral. Então, mais você vai se fechando para descobrir o verdadeiro amor que existe em você, a verdadeira felicidade que existe em você. Você está buscando a rigidez. Você está buscando fechar esses sentimentos que existem em você. Você está fechando o seu olhar diante da vida. Você não está enxergando oportunidades e nem positividade nisso daí. Então, não ache que você se afastando do outro, você vai resolver a situação. Você tem que realmente ir na causa para resolver, para se sentir livre, leve, para tirar esse peso de você, para você viver bem. Senão, não existe prosperidade na sua vida. O que te faz mal, o que nos faz mal, que é o que você está falando aqui, o que me faz mal eu me afasto.
o que nos causa um mal, a gente vai ter que entender para ressignificar isso. É para isso, esse é o real significado da vida. É a gente entender que aquilo que eu tô sentindo é para eu compreender, é para eu me aproximar, não é para eu me afastar. Porque eu me afasto de forma ilusória, de forma fantasiosa na minha cabeça, mas aquilo continua existindo dentro de mim. É isso que você precisa entender. Então, não adianta você se afastar de uma pessoa porque ela se comporta de tal forma com você que você não gosta. Porque você pode sim atrair outras pessoas com o mesmo comportamento com você. Por quê? Porque a vida está tentando ensinar algo para você crescer enquanto pessoa. Se você não aprender a lição e qual é o aprendizado naquela situação, as pessoas vão voltar para ensinar para você o que você não está enxergando. Será que o que você precisa aprender é ter segurança em si? Ter confiança em si? Aprender a confiar na vida? Será que é para ter respeito diante a ideia do outro? Será que é para você sair desse controle, dessa necessidade que o outro faça ou seja como você gostaria que fosse? Então, pensa as razões, como eu posso aprender com isso. Tem todo sentido, porque já passou 3 meses, mas eu saio de casa, mas eu não saio de casa para nada. Escassez está me pegando de um jeito. Exatamente. Então, enquanto eu não entendo os sentimentos que existem dentro de mim, eu não vou conseguir criar ou fazer o que tem que ser feito para minha vida fluir. Minha vida não flui, minha vida para. E eu vou criando rigidez no meu corpo. Você vai começando a perceber que o seu corpo físico começa a ter dores e você começa a gerar doenças no seu corpo também. Exatamente porque eu estou selecionando memórias, exatamente porque eu estou me apegando a emoções e eu vou vivendo porque eu me transformo naquela emoção. Então eu vou vivendo aquele sentimento gerado por aquela emoção. Então se eu tenho raiva, eu me transformo nessa raiva e eu começo a sentir esse rancor, essa falta de perdão, esse ódio pro outro e eu começo a me comportar de uma forma controladora, arrogante, impaciente diante do outro como uma proteção pro meu próprio corpo. Mas isso não é real. Isso é só porque você está imersa dentro de um sentimento que você está considerando e definindo como a vida. Sua vida não é isso. Você pode, realmente, eu me perdoei e só não quero manter contato. Você pode não querer manter contato, mas você tem que resolver essa situação. Se eu resolvo essa situação, eu me libero, eu me liberto. Então eu me sinto muito mais leve. E aí eu faço a opção, tudo bem, de não querer contato. Mas se eu não quero contato e eu continuo guardando dentro de mim mágoas e rancor, existe algo ainda a ser resolvido. Quero vibrar somente alto, não sei como sair disso. Para você vibrar cada vez mais alto, você tem que entender cada vez mais você, sua história de vida, quem você é, tudo que compõe o seu corpo. Porque quanto mais eu me entendo, mais próximo de mim eu estou e mais eu compreendo a verdade dos fatos que estão dentro de mim. Então eu saio deste mundo fantasioso, eu saio dos apegos emocionais. Exatamente porque eu estou entendendo a verdade que existe dentro de mim. Quanto mais a verdade eu entendo, mais eu controlo as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas ações. Mais compaixão eu passo a ter pelo outro, mais aberto a viver o amor eu estou, mais aberto à conexão divina eu também estou. Então se eu quero vibrar alto, eu preciso praticar o autoconhecimento na minha vida. Eu preciso compreender a verdade de todos os fatos, das memórias, dos meus sentimentos, de toda a minha história de vida. Porque isso vai definir exatamente quem eu sou, para eu tirar todos os apegos que existem, para eu desapegar das emoções, das memórias sofríveis, das frustrações que eu vivi na minha vida para me sentir muito mais leve, muito mais livre. É isso que faz a sua vibração aumentar. E as minhas práticas diárias para que eu possa quebrar aquele pensamento negativo e pessimista que vem para cima de mim, é que vai fazendo com que eu consiga controlar e comandar o meu corpo. Isso vai me fazer sustentar
nas ações corretas, na direção correta, na direção da minha missão e do meu propósito de vida, na conexão com Deus, a aprender a ouvir muito mais a minha intuição, a seguir os direcionamentos da minha intuição, dessa voz interna que me leva ao autocuidado. É exatamente isso que define a sua alta vibração, tá? Vou precisar sair na aula, vou trabalhar, pena. Um beijo, Diane, obrigada. Bom dia, primeira vez aqui. Olá, Rosângela, muito obrigada. Na outra live, de pai que não olha para o filho. Eu entendi que foi eu que causei isso. Porque depois da traição, disse que não queria mais falar com ele. Só se acontecesse. Espera aí, na outra live, de pai que não olha para o filho. Eu entendi que fui eu que causei isso. Porque depois da traição... Cuidado com esse eu causei essa situação. A gente sempre tem responsabilidade diante de um relacionamento, porque a gente tá vivendo um relacionamento de dois ali. Então eu tenho responsabilidade, sim, o outro também tem uma responsabilidade. Então a gente tem que entender o que aconteceu nesse processo, sabe? No processo dos dois. Então não é você que causou também. Você gerou uma reação, um comportamento, o outro também agiu em cima desse comportamento, automaticamente gerou uma situação, um resultado, que pode ter sido a traição em si. Mas a questão é, se eu começo a pegar que a culpa é minha, eu começo a gerar dentro de mim uma culpa aí, tá? Então toma cuidado com esse processo também. A gente não tem que responsabilizar ninguém por alguma situação. A gente tem que compreender qual lição e aprendizado que eu tiro disso e qual distorção que existe na minha mente que causou ou gerou essa situação da traição. Então, será que eu tô sendo merecedora de punição? Porque é uma punição que o outro às vezes está me fazendo? Por que eu eu ainda estou nessa posição? Será que eu guardo dentro de mim alguma culpa por erros que eu vivi lá atrás? Então, analisa o que está acontecendo dentro de você para que você se comporte diante o outro, facilitando esse processo, às vezes, do outro também tomar uma atitude de trair. Então, sempre tem o relacionamento é baseado nos dois. Então, precisamos entender a situação como um todo e qual lição você tira para você aliviar e tirar o peso de dentro de você, dessa emoção ou desse sentimento que você está carregando. Minha filha é muito grossa comigo e agora está fazendo o mesmo. É minha neta com 3 aninhos. Nós somos condicionados ou repetimos padrões familiares de comportamentos dos pais ou dos tutores que a gente viveu, exatamente por a gente estar realmente se afinizando com os sentimentos deles também, de uma forma inconsciente. Então eu acabo repetindo o padrão do meu pai e da minha mãe de forma inconsciente, sem perceber, e faço os mesmos e tenho os mesmos comportamentos. Então o que existe dentro de mim para gerar essa raiva diante do outro? Para que eu tenha essa raiva do meu filho, para que eu me comporte dessa forma, às vezes mais impaciente, mais reativa diante do meu filho? O que existe em você que você pode trabalhar e pode mudar, e para que você mude o seu comportamento com a sua filha, para que ela também entenda que ela pode mudar com a filha dela. Porque senão ninguém vai fazer essa quebra deste processo em algum movimento. Então, qual o motivo desse apego que você tem de raiva? Essa emoção que você está apegada. O que essa emoção gera dentro de você de sentimento? O que isso está falando para você? Para que você possa mudar o seu comportamento com a sua filha. Faça a sua parte para você ajudar a sua filha, para você também ajudar a sua neta. Então, qual é o motivo da minha impaciência? Será que é controle? Necessidade realmente do outro fazer o que eu quero, do meu jeito? Eu não permito, às vezes, o outro de fazer diferente? Será que é realmente uma defesa com medo realmente do outro te comandar, do outro te controlar? Qual o motivo dessa raiva, dessa mágoa que eu tô guardando dentro de mim? Mas e se a outra pessoa não te der abertura para resolver a situação? Resolve dentro de você a situação. As emoções, os sentimentos, quem tá guardando sou eu. Então eu preciso resolver dentro de mim
aquilo que eu tô guardando, aquilo que eu gerei. Você muda o comportamento com o outro. A gente não tem responsabilidade sobre a mudança de comportamento do outro. Não é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar no meu movimento de crescimento, no meu movimento de sair desse apego emocional. Porque a minha vida é responsabilidade minha, a vida do outro é responsabilidade dele. Eu saio do controle de querer mudar o outro, mas eu tenho a responsabilidade de mudar os sentimentos negativos que eu estou vivendo, que eu escolhi, né, para que eu possa sair desse sofrimento que é meu. Agora, não fala com o filho, mas não sei qual o meu padrão. Analise qual é o comportamento que você tem e o que te incomoda com o outro. Então, o que me incomoda no outro que me faz agir exatamente desse jeito? Me incomoda qual ação que o outro faz. Quando você sentir raiva, naquele momento, pare para analisar o que me fez sentir essa raiva com essa pessoa. Aí vai estar a diquinha para você conseguir compreender qual é o seu padrão. Não aprendi. Ok? Obrigada, gratidão, aprendi muito. Muito obrigada, Gláucia. Obrigada. Bom dia, Gabriele, ok? Eu vou tirar aqui agora uma cartinha para ler uma mensagem para vocês sobre isso. Então, vamos ler uma mensagem aqui para vocês, pra gente continuar o nosso dia com pensamentos diferentes, com novas possibilidades. Sinta em seu corpo a música que você entoa e a vibração que você emana neste momento. E desfrute. Abra os seus olhos e sinta que a vida e tudo o que está ao seu redor compõe uma dança com você. Com todos os seres, com todas as verdades, com todas as essências. Essa dança é um plano divino. Quando damos as mãos em uma dança, nos entregamos a sermos um por algo maior. Hoje, seu sentir te impulsiona à dança da vida. Se entregar à união e perceber a harmonia que vem construindo através das sensações de paz, de felicidade, de amor por tudo e por todos. A cada movimento que você criar em seu ser, traga consciência do plano divino e deixe entrar tudo que verdadeiramente quer expressar em seu coração. Pela sua coragem, pela sua visão da totalidade. Experimente essa verdade e união. Sua dança é simplesmente seu ser levado à transcendência para a totalidade. É um símbolo da sua essência e em círculo é o símbolo da totalidade. A dança é a vida e onde há vida, há dança. Se você tirou essa carta, recebeu um chamado para trazer a presença, a dança da sua vida. Se unindo à totalidade, dando as mãos através do seu amor incondicional por todos os seres. Viva a sua vida mais plena, união, através da mais profunda entrega e confiança do plano divino, que é uma dança. Então, como é que a gente finaliza esse processo? Entendendo que todos esses sentimentos, todo esse apego emocional que a gente guarda dentro de nós, é possível de ser dissolvido a partir do momento que a gente compreende que existe uma força vital maior que nos dá vitalidade, que nos dá motivação, que nos gera uma vontade de viver e de fazer o que tem que ser feito. E é exatamente essa voz do nosso coração que a gente tem que passar a ouvir. Então, qual é a voz do coração? O que seu coração está dizendo neste momento para você fazer? Comece a ouvir essa voz, porque ela vai te conduzir para a direção correta. Ela vai te conduzir para um caminho de paz. O que é a direção correta? Aquilo que te gera paz, aquilo que te gera leveza interna, para que você possa se conectar com sentimentos mais positivos dentro da sua vida, para que você possa olhar de uma forma mais positiva para tudo que acontece na sua vida, para que você possa trazer para mais perto de você esse sentimento de amar, esse sentimento de amor, e você possa ir dissolvendo pouco a pouco, dia a dia, com a sua escolha, todos esses sentimentos que causam em você dor, sofrimento e insatisfação. Muito obrigada, meus amores, pela presença. Um beijo grande e até a próxima. Se tiverem mais perguntas sobre, pode deixar na minha caixinha aí que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada. Bom dia a todos vocês. Tchauzinho.